O estudo da arbitragem envolvendo entes públicos talvez tenha sido aquele que mais despertou a atenção dos especialistas na última década no Brasil. Trata-se de um tema que congrega constitucionalistas, administrativistas, processualistas e arbitralistas. Cuida-se de matéria, ademais, que colocou em confronto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais favorável à utilização da arbitragem, e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mais restritiva em relação a essa possibilidade. O tema passou por uma profusão de intervenções legislativas, pontuais e estanques, realmente digna de nota, até culminar com a aprovação de uma cláusula legal autorizadora, específica e geral ao mesmo tempo, na reforma da lei de arbitragem. A questão relaciona-se à inserção de um instituto marcado pela autonomia privada das partes em um campo histórica e filosoficamente influenciado pela incidência de princípios de direito público, como é a atuação da administração pública, de que são os melhores exemplos o princípio da legalidade, o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público. A pergunta que se faz é a seguinte: por que a decisão política de incentivar o uso de arbitragem neste campo parece ser boa? Trata-se de exame que procura não apenas desvendar as razões para a tomada dessa posição no plano abstrato, como também apresentar os fundamentos que bem poderão ser utilizados pelo administrador público no plano concreto, no momento em que tiver que motivar sua escolha pela arbitragem em determinada relação jurídica envolvendo entes públicos. O primeiro motivo, sempre lembrado por quem trata do tema, é a reconhecida celeridade do processo arbitral em relação ao processo judicial. O Poder Judiciário brasileiro não vem conseguindo solucionar as lides mais complexas com a velocidade que as partes esperam. O Instituto da Arbitragem, bem aplicado, consegue preservar a qualidade de celeridade, respeitando a fiel observância do devido processo, o detalhado exame das provas apresentadas pelas partes e o acurado entendimento da controvérsia pelos árbitros. O mais importante é que, ao contrário do que ocorre com o processo judicial, os usuários da arbitragem, partes, advogados, instituições arbitrais e árbitros, estão em regra satisfeitos com o tempo de conclusão dos processos arbitrais. Desnecessário dizer que a rápida e adequada solução do conflito é uma das qualidades mais admiradas pelos particulares nas diversas pesquisas empreendidas sobre o assunto. A mesma qualidade preenche também o mais puro interesse público, conceito que norteia todos os atos da administração pública, razão pela qual também é, ou deveria ser, do interesse do Estado contar com decisões céleres a respeito dos negócios jurídicos em que está envolvido. Pelo ângulo da parte derrotada, a imposição de juros e correção monetária sobre o objeto do litígio, ao longo do tempo, constrói consequências monetárias não poucas vezes difíceis de serem suportadas, além de uma sensação de insegurança jurídica. Há particulares que, diante de tal risco, simplesmente decidem não contratar com a administração pública, o que já basta para reduzir a competitividade dos certames licitatórios e, com isso, contribuir negativamente para a eficiência do processo de seleção. Isso, por si só, pode significar elevação de custos para a administração pública. Há particulares que decidem correr tal risco, inevitavelmente levando tal circunstância em consideração e, por conseguinte, apresentando uma proposta de retorno financeiro mais elevada. O retorno pretendido é proporcional ao risco assumido, aumentando potencialmente o custo global do projeto, em prejuízo novamente aos interesses da administração pública. Em resumo, a celeridade é uma qualidade também desejável para a administração pública. Esta celeridade, alcançável não apenas pela via arbitral, mas também pela mediação, pode ser fundamento suficiente para o administrador público motivar a escolha da arbitragem ou da mediação em determinadas hipóteses específicas. A familiaridade do árbitro com a matéria objeto do conflito permite não só a prolação de decisões melhores sob o ponto de vista técnico, reduzindo as chances de erro, como também de decisões mais rápidas,
o que evidentemente aponta no sentido dos interesses maiores da administração pública. A redução das chances de erro na solução do conflito de interesses também reduz o risco contratual, o que potencializa as chances de o contrato atingir a sua finalidade. A redução das chances de erro cria nas partes a perspectiva de que eventuais deslizes serão, com certeza, identificados e punidos, o que cria um incentivo negativo ao descumprimento, permitindo maior eficiência na circulação de riquezas, o que interessa sobremaneira também aos entes públicos. Deve-se mencionar ainda a imparcialidade como significativa qualidade na arbitragem. Esta qualidade se revela sobremaneira importante em litígios internacionais, quando o ente público ou entidades que ele controla atuam, como cada vez mais tem ocorrido, como agentes do comércio internacional. A adoção da arbitragem como meio de resolução de litígios auxilia na tarefa de atrair para o seu território investimentos estrangeiros. Há situações em que o Estado não quer se submeter à jurisdição estrangeira e o particular, por outro lado, não quer se submeter à jurisdição estatal do território do ente público contratante. Em muitas situações, a previsão da via arbitral é exigência para a concessão de financiamento privado internacional. Ou seja, a arbitragem pode funcionar como um mecanismo de atração de investimento estrangeiro em favor dos projetos estatais a serem conduzidos em território nacional. A sentença arbitral, muito mais que a sentença judicial, possui uma ampla aceitabilidade no plano internacional, especialmente em razão da ratificação da Convenção de Nova York de 1958, em vigor em mais de 160 países. Tais qualidades, em conjunto ou separadamente, explicam o acerto no plano abstrato da decisão política de incentivar o uso da arbitragem nos conflitos envolvendo entes públicos. E mais que isso, constituem fundamento suficiente para que, no plano concreto, o administrador público possa justificar a opção pela arbitragem nesses casos. Afigura-se correto, portanto, dizer, na linha do ensinamento de Eros Grau, que não só o uso da arbitragem não é defeso aos agentes da administração, como, antes, é recomendável, posto que privilegia o interesse público. O tema da submissão de entes públicos à arbitragem passa definitivamente pelo estudo da arbitrabilidade, conceito fundamental na arbitragem. A noção de arbitrabilidade procura responder a duas questões aparentemente simples, quais sejam: quem pode se submeter à arbitragem, a arbitrabilidade subjetiva, e o que pode ser submetido à arbitragem, a arbitrabilidade objetiva. Trata-se de conceito que não decorre naturalmente do Instituto da Arbitragem, mas que é fixado por cada ordenamento jurídico, levando em conta aspectos políticos, econômicos, sociais ou morais, conforme já explicado anteriormente. Cada Estado, a partir do que considera relevante, amplia ou reduz o leque da arbitrabilidade, admitindo que algumas matérias sejam solucionadas no âmbito do processo arbitral e outras não. No Brasil, o caput do artigo 1º da Lei de Arbitragem estatui que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O parágrafo 1º desse dispositivo, específico em relação às arbitragens envolvendo entes públicos, aduz que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Embora não se trate de aspecto muito explorado pela doutrina, é importante dizer também que a definição da arbitrabilidade não se resume apenas a esses conceitos, que no Brasil são identificados pelas expressões pessoas capazes de contratar e direitos patrimoniais disponíveis. Como se disse, o campo de incidência da arbitrabilidade é estabelecido por cada ordenamento jurídico, levando em conta aspectos políticos, econômicos, sociais ou morais do Estado. Isso significa que cumpre apurar, para fins de arbitrabilidade, se não há nenhuma vedação normativa específica a que determinado ente, arbitrabilidade subjetiva, ou a que determinada matéria, arbitrabilidade objetiva, possa ser submetida ao processo arbitral. Com efeito, pode-se dizer que no Brasil, a definição de arbitrabilidade
para litígios envolvendo entes públicos passa pela noção de pessoas capazes de contratar e pelo conceito de direitos patrimoniais disponíveis, na acepção mais ampla e específica para a seara arbitral, conforme mencionado algumas linhas atrás, e também pela investigação a respeito da existência de eventual vedação normativa específica. De acordo com o direito brasileiro, a arbitrabilidade subjetiva de conflitos de interesse envolvendo entes públicos deve ser analisada à luz de dois conceitos: a capacidade de fato e competência administrativa. Além disso, cumpre desvendar se não há norma legal específica, princípio ou regra que impeça determinado ente público de celebrar convenção de arbitragem ou de participar em processo arbitral. Destaque-se que a noção de capacidade de fato da administração pública independe de qualquer autorização legal específica. Trata-se de circunstância jurídica examinada em abstrato. A administração pública e quaisquer de suas decorrências, como autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, possui capacidade de fato simplesmente por deter a natureza jurídica de pessoa jurídica. Nada mais é necessário para tanto. Mas não basta examinar a noção de capacidade de fato para saber se a administração pública pode, validamente, se submeter à arbitragem. Importa perquirir também a respeito da designada competência administrativa. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, no direito público há um plus em relação ao direito privado. Naquele se exige que, além das condições normais necessárias à capacidade, atue o sujeito da vontade dentro da esfera que a lei traçou. Em outras palavras, como o Estado possui pessoa jurídica que é as condições normais de capacidade, fica a necessidade de averiguar a condição específica, vale dizer, a competência administrativa de seu agente. A Lei de Arbitragem brasileira, atenta à questão, prevê no parágrafo 2º do artigo 1º, incluído pela reforma da Lei de Arbitragem, que a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração da convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Como se observa, esse dispositivo não versa exatamente sobre a capacidade de fato da administração pública, mas sim sobre a mencionada competência administrativa, cuja inobservância gera como consequência a possibilidade de invalidação do ato administrativo. A lei de arbitragem é expressa em cometer à autoridade ou ao órgão competente da administração pública direta para a realização de acordos ou transações a atribuição para a celebração de convenção de arbitragem, cláusula compromissória e compromisso arbitral. Será, portanto, preciso a falta de uma disposição específica dotando alguma autoridade de poder para especificamente celebrar convenções de arbitragem, investigar na lei que tenha criado a pessoa jurídica de direito público ou a legislação aplicável ou ainda nos atos constitutivos da entidade que detém competência administrativa para firmar acordos ou transações e, por conseguinte, celebrar a convenção de arbitragem. A primeira grande dificuldade surgida no debate a respeito da possibilidade de submissão de conflitos de interesse envolvendo entes públicos à arbitragem dizia respeito à ausência de autorização legal específica. Esse argumento partia do pressuposto que a celebração de convenção de arbitragem pela administração pública ou a participação do ente público em processo arbitral equivaleria a uma alienação, transação ou renúncia a direito, interesse ou bem público. Trata-se de exigência em relação aos bens públicos decorrentes do princípio da legalidade e dos artigos 100 e 101 do Código Civil. A questão, na verdade, não dizia respeito propriamente à capacidade de fato da administração pública e nem à competência administrativa do órgão ou agente público. A discussão dizia respeito à existência ou não de uma vedação normativa à possibilidade de a administração pública solucionar conflitos pela via arbitral. Essa vedação normativa, como se disse, em tese, decorreria do princípio da legalidade e dos mencionados dispositivos do diploma material civil. Nunca nos pareceu que a celebração de convenção de arbitragem pela administração pública
ou a participação do ente público em processo arbitral equivalesse a uma alienação, transação ou renúncia a direito, interesse ou bem público. A verdade, segundo nos parece, é que nunca houve necessidade de autorização legal específica para que a administração pública pudesse submeter seus conflitos de interesse à arbitragem, muito menos quando se tratava de sociedade de economia mista ou empresa pública no exercício de atividade econômica, pois elas estão submetidas ao regime jurídico de direito privado, tal como determina o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal. Antes da reforma da lei de arbitragem, parcela da doutrina defendia que a autorização legal específica necessária, em tese, para que a administração pública pudesse submeter à arbitragem já estava contida na redação original do caput do artigo 1º da Lei 9.307, de 96, segundo o qual, conforme já reproduzido, as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Defendia-se que, como a lei não fazia distinção entre pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, essa previsão alcançava qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, nacional ou estrangeira, razão pela qual tal disposição compreendia a administração pública. De toda forma, essa discussão está superada em razão da reforma da lei de arbitragem, cujo parágrafo 1º do artigo 1º da lei passou a prever que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Trata-se, sem sombra de dúvida, da autorização legal específica que alguns setores da doutrina, especialmente a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tanto exigiam. De toda forma, continuamos a sustentar, em relação ao período anterior à reforma da lei de arbitragem, que nenhuma autorização legal específica era exigível.